possível mudar? É possível mudar mesmo velho? É possível mudar mesmo sem motivação? É possível mudar mesmo cansado? É possível mudar mesmo não querendo? Aí fica mais difícil, mas ainda assim é possível. Então aproveita, fala Janaína, pega esse aviãozinho e manda para aquela pessoa que precisa mudar, para aquela pessoa que quer mudar, mas que não consegue, que não sabe por onde começar. Aquela pessoa que acha que, cara, você já ouviu isso, né? Assim, eu sou velho demais para mudar, chega. Isso sempre foi desse jeito, o que é que vocês estão inventando moda agora? Já ouviu isso? Já ouviu? Manda para essa pessoa que fala, tô velho demais para mudar, não quero fazer mais nada, não quero mudar. Pau que nasce torto, morre torto. Manda para ela. Manda para a pessoa que diz para você que, cara, não acredita que você pode mudar. Talvez você tenha que mandar para o seu próprio direct, né? Mandar para a pessoa que não acredita que você pode mudar, deve ser mandar para o seu próprio direct, né? O que é que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para mudar? Talvez essa seja uma pergunta melhor, né? Assim, o que é que eu preciso fazer para mudar? O que eu dependo? Do que depende a minha mudança? Fala, Silmara. Do que depende? Marilda. Do que depende a mudança? De uma ação, de um planejamento, de um desejo, de uma vontade, de motivação. Do que depende a mudança? Primeiro, querer. E o querer? E o querer? Essa é uma coisa muito legal, Eliane, que você trouxe, porque o que é querer? Quem aqui não quer mudar? Quem aqui não quer mudar? Quem aqui quando descobre, quando percebe que tem alguma coisa meio complicada na vida, que não está dando certo, ou sua vida não está andando, ou sua vida não está andando do jeito que você gostaria, ou as suas relações não estão da forma que você gostaria, ou a sua carreira está assim estagnada e você está tipo acomodada na coisa que vai andando e vamos ver onde é que é, porque ai que preguiça de fazer qualquer coisa. Se isso está acontecendo na sua vida, você não quer mudar? Porque quando o negócio não tá bom, quando você percebe que a coisa não tá boa e você não quer mudar, a gente tem um grande problema. Hoje mesmo eu estava com um mentorado meu, agora há pouco. E ele estava falando sobre procrastinação, o quanto ele procrastina. E que essa semana estava difícil, porque já desde a semana passada ele está procrastinando, está sem motivação, sem vontade de fazer nada. E ai, puxa, por que é assim? E aí ele fala, Eliana, e aí ele, tá bom, beleza. Como é que isso está acontecendo? O que aconteceu antes? E como ele é meu mentorado, eu estou acompanhando. E como eu acompanho, eu sei. O filho dele ficou doente durante uma semana, ele ficou tomando conta do filho dele, literalmente. Quando o filho dele melhorou, então ele ficou exausto de tomar conta do filho dele, filho fora da escola, ele teve que parar de trabalhar, parar mais ou menos. A gente sabe o que é isso. Não dormiu direito, porque criança doente com febre pode ser chato, pode ser, né, chato no sentido não a criança ser chata, mas essa situação difícil. Depois disso ele ficou doente, saiu de uma virose. No final da semana passada, hoje a gente está na terça-feira, ele ainda não se sente completamente recuperado, mas ele já está muito mal porque ele está procrastinando.
E aí, assim, caraca, eu mudei. Ele mudou a dieta dele também, saiu da dieta, comeu um monte de porcaria. E aí fala, puxa, eu tô procrastinando. E vocês fazem isso o tempo inteiro. Tudo tem um contexto. O seu querer, a sua procrastinação, a sua ação, a sua não ação, a sua indecisão, a sua procrastinação, a sua ruminação, o jeito que você se sente de ser o cocô do cavalo do bandido, a culpa ou o entusiasmo, ou mesmo se sentir o cara que vai salvar o mundo, tudo isso não é por acaso. Tudo isso, nada disso, na verdade, nasceu com você. Tudo isso foi aprendido, tudo isso foi construído, pedacinho por pedacinho, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro no seu cérebro. Então, não é exatamente um lugar, assim, você não quer e aí você faz. Você só pode querer, que é um primeiro passo, Eliane, né? É verdade, eu preciso querer para mudar. Mas para querer mudar, eu preciso perceber que tem alguma mudança a ser feita. Porque se eu, por acaso, estou hoje de azul, está todo mundo de azul no mundo, e agora a gente decidiu que vai ser tudo azul, e tá todo mundo azul, e eu estou no azul daqui 20 anos, a minha geração, que estava toda de azul, passou para a geração posterior, que passou para posterior, e daqui 5 gerações, ninguém mais discute, todo mundo usa azul. Mas aí tem uma ovelha negra, entre aspas, que fala assim, por acaso eu sonhei com uma camisa amarela. Não vai sonhar com uma camisa amarela, aspas. Você precisa ter sido imprintado com isso para que você possa ver o que está diferente. Porque se você está num canteiro azul, você é azul, você não enxerga nada, você não vai ver contraste. Você não vai precisar de mudança. A mudança não vem lá de fora, a mudança vem aqui de dentro. E quando você quer mudar, não é porque você quer mudar, porque ninguém, na verdade, quer mudar. A gente queria se sentir confortável. O que a gente quer é estar bem. E se para estar bem eu preciso mudar, puta que pariu, vou precisar fazer essa merda. Diz aí pra mim, se não. Fala aí, Igor. Rudolf Steiner, pai da antroposofia. Uma medicina e uma educação muito bonita, inclusive. Eu gosto bastante da medicina, da educação antroposófica, desculpa. Entende? Então, se você não quer, não é porque você não quer, não é porque você é estúpido, não é porque você é imbecil, não é porque você não está conseguindo nem escolher e é completamente confuso, fraco. Não. É porque não ardeu no seu peito ainda o desconforto da vida que você está levando. Porque a hora que arder efeito, você está abraçando o demônio, você vai mudar. Agora, precisa arder. Precisa arder. Por quê? Porque é o ardor que faz com que você se impulsione para fazer isso. Pô, mas e onde é que eu acho esse ardor, Roberta? É aquele limite do basta. Exatamente, é aquele limite do basta. E ele precisa chegar. E às vezes ele nunca chega. Às vezes você repete isso 20, 30, 40, 50 vezes e nunca chega. E aí a gente fala, cara, não dá para fazer sozinho. Isso aqui é uma dependência.
Aí a gente chama de dependência emocional, de compulsão, de dependência química, é dependência? Claro que é, mas você acha que alguém fica dependente simplesmente porque quer ficar dependente? Óbvio que não, e é isso que a gente não enxerga igual humano, a gente, sabe, igual humanos, né, que somos, a gente não enxerga isso na nossa humanidade. A gente enxerga maldade onde existe incapacidade, imaturidade. A gente enxerga maldade onde existe doença. Esse é o grande problema. Não, peraí, Roberto. Não tem gente má, Roberto. Não, tem gente doente. Porque tudo que acontece com você, tudo que você pensa, tudo que você faz, todas as suas ações, elas têm a ver com a sua bioquímica, com o seu DNA, com as suas experiências, com o seu sistema nervoso. Nada em você é acaso, nada em você é exatamente uma escolha consciente sua. Mas eu não escolho, Roberta. Você pensa sobre a sua escolha, mas você pensa já com viés daquilo que você quer escolher. Presta atenção em você. Você pensa nas suas decisões com um viés daquilo que você gostaria que fosse, do caminho que você gostaria de tomar na sua vida. Você sempre põe um peso a mais nesse lugar. Você sempre olha para ele buscando justificativas para ir para lá. É assim que acontece. O cara te maltrata, o cara te xinga, o cara te trai. Menina também, né? Te trai. O seu sócio, o seu filho. E você sempre volta. Por quê? Porque não está pronto para tomar a decisão ainda. Essa é a questão. E isso é imaturidade, não é fraqueza, não é maldade, não é imbecilidade. Sabe? É biológico. É a mesma coisa que a gente se comporta, sabe como? Como a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo queria mudar todas as coisas. Porque Deus fez tudo errado. Ele, sei lá, ele bebeu no dia que ele estava fazendo as coisas. Porque onde já se viu colocar uma melancia no chão e não numa árvore? Melancia tinha que nascer na árvore. Jaca nasce na árvore. Por que melancia nasce no chão? Não entendi. A gente é uma comédia. A gente é uma comédia, de verdade. É possível mudar. Claro que é possível mudar. Né, Eliane? Você está vendo isso na sua pele, né? Literalmente. É possível mudar. Mesmo velho, mesmo, sei lá, traumatizado, mesmo depressivo. Mesmo ansioso. Agora, não é de graça. E não é de graça, não é porque você tem que pagar alguém para fazer isso. Não, isso também. Muitas vezes nessa mudança, mentores ajudam muito. Agora, não é por isso. O preço é na sua pele. O preço é você fazer o que precisa ser feito. Pois é. E o que precisa ser feito? Você não querer planejar a sua vida inteira e se você falhar um dia, significa que lá na frente não vai acontecer aquilo que você achou que fosse. A gente cai no meio do caminho. A gente tropeça. Isso faz parte. Ou você acha que o dia que você conseguiu andar e foi até os braços da sua mãe, feliz da vida,
porque a sua mãe estava sorrindo para você e uma chuva de dopamina no seu cérebro fez com que você sentisse o maior prazer do mundo naquela gargalhada da sua mãe. E a gente acha que é amor, que é... eu estou me conectando com essa criança. A gente está também. A biologia não tira essa beleza. A gente está sentindo isso. Mas o que está acontecendo realmente é biológico. Se não tivesse a questão biológica, você não se sentiria como você se sente. É a biologia que faz você se sentir assim. É a mesma coisa, se você parar de comer hoje e fizer um jejum de 21 dias, além de emagrecer, perder massa muscular e sentir fome, você vai ver o alimento de outro jeito. Você vai ver a vida de outro jeito. Você acha que os grandes mestres lá de antigamente, e até hoje em dia, eles fazem jejum por quê? Porque quando você faz o jejum, você muda o jeito que você pensa, você muda o jeito que você vê as coisas. E por quê? Por causa do jejum? Porque é espiritual? Não, porque você fica sem glicose no seu sangue. É por isso. Então diminui, você fica mais lento. E ao ficar mais lento, talvez você fique mais calmo. Talvez você se interesse, as coisas te peguem menos no mundo, porque você tem mais o que cuidar, você tem que sobreviver até amanhã, seu coração tem que bater, seu rim tem que purificar o seu sangue, pulmão precisa continuar respirando, seu cérebro precisa continuar pensando. E aí você não tem muito tempo, energia para ficar pensando besteira. E não é porque você está fazendo uma limpeza espiritual, é porque você está se colocando numa glicemia baixa. A gente é muito engraçado, cara. Ai. É possível mudar? Você entende? Então, é possível mudar. Mas você precisa pagar o preço da mudança. E o preço da mudança qual é? A própria mudança. É o tropeçar, é o levantar, é não ficar olhando para o norte, porque eu não sei se você já navegou na sua vida. É a coisa mais difícil do mundo é navegar, velho. Sabe por quê? Porque o barco nunca vai reto. É um negócio impressionante. Tá acostumado com o carro, tá reto aqui, a gente vai na estrada, na rede. Não, no barco não é assim, não. O barco vai aqui, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra você ir no reto. O norte é só um norte, não é um ponto a chegar. É uma referência. Você precisa entender isso. Fala, Janaína. Entendeu? Quando não chegamos no basta, a Eliana disse, sozinhos, mas percebemos que temos o que mudar, uma ajuda externa pode resolver ou ajudar? Escuta, você nunca vai procurar ajuda se você não achar que você precisa de ajuda. Mesmo que seja, sei lá, vou falar uma coisa hipotética aqui, que nunca aconteceu na vida de ninguém, obviamente. Que é, você tem um parceiro que vive falando pra você que você faz alguma coisa que você não reconhece. Você acha que você não faz. Você sempre me diminui, você sempre me desrespeita. Você fala, claro que eu não te desrespeito, eu te respeito. Te desrespeito onde? Como é que eu te desrespeito? Imagina. Né? E você não reconhece. Aí ele, de tanto falar, você fala assim, cara, eu preciso saber de alguém se eu tô maluca, porque não é possível, eu não acho, ele acha, alguém tá errado aqui. E essa é a preferência, esse é o veneno. O veneno é esse, porque no momento em que você procura ajuda, é porque você tem, no mínimo, uma dúvida. Se você não tiver dúvida, você não vai procurar ajuda. Mas é pra que você... Quem procura ajuda se você não precisa de ajuda? Ninguém.
E essa é a grande questão. E o que eu preciso para mudar? Qual é o preço da mudança? Entendeu isso, Eliana? Fala, Geisa, boa tarde. Entendeu isso? E olha só. O que eu preciso, então, para mudar? E eu tava com uma outra mentorada minha hoje pela manhã, antes desse mentorado. A mentoria ajuda bastante, não é, Eliana? Dá ajuda no norte, traz você pra cá, ajuda a finalizar. Aí sabe o que aconteceu? O que ela me disse? Ela me disse assim, eu percebi uma coisa muito importante essa semana. Essa semana eu percebi o seguinte, que se eu não tivesse prestando atenção, eu teria perdido várias oportunidades este final de semana. Ontem, no dia 12, eu colhi mandioca. Eu havia plantado mandioca na minha casa e eu colhi mandioca, 30 quilos de mandioca eu colhi. E quando eu estava colhendo a mandioca, uma borboleta gigantesca apareceu, azul. E se eu não tivesse prestando atenção, eu não veria. Pediria para o meu funcionário colher a mandioca, não veria a borboleta, mesmo que eu estivesse lá colhendo a mandioca, e depois não apreciaria essa mandioca derretendo na minha boca. Porque eu não estou prestando atenção. Mas quando eu presto atenção, tem uma coisa que muda instantaneamente. E sabe o que é? Não é a sua consciência. É a sua relação consigo mesmo. É isso que muda. Isso muda. Muda porque você passa a perceber que você não é a pecinha no tabuleiro do xadrez da vida. Que você não é o peão. Você está aí, um peão, tentando chegar correndo, lutando contra cavalos, contra bispos, contra torres, contra rainhas, contra cavalos, né? Você está aí lutando contra tudo isso para chegar lá do outro lado e se tornar uma rainha, se tornar um rei, né? É isso. Aí quando você presta atenção, você descobre que você é o cara que está mexendo a peça. Nossa, Roberta, agora você tomou um psicodélico muito doido nessa sua garrafa. Não, eu só conheço a sua biologia. A gente é drogado por natureza. A gente não precisa de outros tipos de droga, porque a gente já é doido o suficiente. E aí, doido o suficiente, é claro que eu não estou falando aqui de um diagnóstico, tá certo? Olha aí, isso aí, eu estou me aceitando. A primeira coisa que você precisa fazer para mudar é aceitar o seu limite. E a gente vai chegar lá. Me acompanha mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. E ó, então, quando você presta atenção, isso acontece. Acontece o quê? Você passa a perceber que você não é exatamente o sujeito que você acha que é. É mais um não fazer do que fazer alguma coisa. É mais um permitir que se faça por você do que se tentar fazer. Quando você tenta fazer, dá merda. Por quê? Porque aquilo que se faz em você é muito mais inteligente, é muito mais antigo. Ah, Roberta, você está viajando pra caramba. Deixa eu tomar mais um pouco então, peraí. Como assim? Eu não sei se você sabe, mas o seu sistema nervoso, ele tem 4,5 bilhões. Vou repetir, 4,5 bilhões de anos de evolução. E o que isso significa? E eu com isso? O que tem a ver com o sistema nervoso? Sem o seu sistema nervoso,
Nem pensar você conseguiria. Aliás, nem existir você conseguiria. Porque com a complexidade que o seu corpo é, e eu sei que essa live está difícil, eu sei que essa live que eu estou falando aqui é a minha linguagem, e hoje eu já coloquei no Stories que era assim mesmo. Era esse mesmo papo de hoje. Hoje é o papo de nerd. Não tá entendendo? Fica mais um pouco, que você vai entender. Tá gostando, Igor? Né? Não sei se você sabe, mas exatamente o teu sistema nervoso, ele, com a complexidade que você tem, imagina, você tem 2 rins, um fígado, né? Você tem, eu espero que você tenha ainda, que você não tenha bebido tudo que você podia, mas enfim, um fígado, um baço, você tem estômago, você tem intestino delgado, intestino grosso, coração, pulmão, você tem músculos, tem osso, você tem nervo, você tem o demônio dentro de você. E Deus também, desculpa, não é só o demônio, Deus está aí também. E com essa complexidade toda, se por acaso a natureza do seu próprio corpo dependesse de você, você não teria nem pensado em existir. Você entende? Né? Então, essa inteligência que molda tudo isso, eu vou te contar, ela não está fora de você. Não existe um fio de prata te ligando a algum lugar angelical que a sua alma toca o seu coração. O que existe é um sistema nervoso, um cérebro gelatinoso dentro da sua cabeça, protegido por essa toque de cabeça dura, que ainda bem que você tem cabeça dura, para fazer você funcionar em todos os aspectos. E ele vai fazer você funcionar, meu amor, mesmo você achando que é diferente que deveria ser. Até que você seja capaz de dominar aquilo que te domina. E o que te domina não é o demônio. O que te domina não é uma força oculta. O que te domina são os padrões automáticos que foram programados em você desde o momento no qual você foi fertilizado, fecundado. Fertilizado é coisa de planta, desculpa, perdoe-me, eu estou falando com o animal mais incrível do planeta. So sorry, desculpa. É assim que a gente se acha, sabe? E é isso que faz com que você possa mudar. Por quê? Porque esse sistema nervoso, ele é responsável por uma única coisa na sua vida: fazer você sobreviver. E para isso ele tem que fazer o quê? Regular as suas funções a partir de quê? Do externo. Porque o externo modifica você o tempo inteiro. Eu não sei se você reparou, mas o jacaré não precisa vestir uma jaqueta quando ele vai passar frio. Não sei se você já reparou isso. O jacaré não veste jaqueta. Muito menos cobra. Por quê? Porque eles adaptam a temperatura deles. O ambiente adapta a temperatura deles. Eles ficam com a temperatura do ambiente. É por isso que o jacaré gosta de sol. Para se esquentar um pouquinho, igual nós no frio também. Mas a gente não. Pode estar menos 20 lá fora, o meu corpo vai fazer qualquer coisa para eu ter 36,5, 4, 6 de temperatura. Independentemente do que tiver lá fora. E você acha que isso é feito por quê? Num toque de mágica? Que existe tipo um pó de pirlim-pim-pim que faz isso? Claro que não! Eu adoraria que fosse. Porra, queria comprar um pouco. Não! É feito por um trabalho gigantesco do seu corpo. O seu sistema nervoso está lendo o ambiente o tempo inteiro. Temperatura baixa. Ou...
precisamos colocar lenha aí no negócio porque precisa produzir calor. E tora o calor. Produção de energia. Aí o povo vai pro frio e fala assim, nossa, eu tô cansado. Claro que tá cansado, você não tá acostumado com essa temperatura. E quando você não conhece seu corpo, você fala, nossa, pelo amor de Deus, eu tô ficando velho. O que isso tem a ver com o meu comportamento, Roberta? O que isso tem a ver com mudança? Porque o seu cérebro não adapta apenas a temperatura. Ele adapta a cultura, ele adapta ao paradigma, ele adapta aos costumes, que é a cultura. Ele adapta as leis. Você não sai pelado na rua por quê? Além da vergonha. Proibido? E você sabe disso. E ninguém teve que ler para você a Constituição brasileira para falar, é proibido no artigo sei lá eu qual, não sei das quantas, páginas 50 e não sei das quantas, está proibido a partir de agora andar nu. Não! Você só foi vestindo roupa e aí você continuou vestindo roupa. Talvez um dia você tenha andado pelado em algum lugar, aí sua mãe chamou sua atenção e falou, filho, não pode andar pelado. E você falou, tá bom. A partir desse dia você teve vergonha de andar pelado. Compensação, se a gente vai para algumas praias aí, na Europa a gente tem nudismo. Tudo depende de onde você foi marinado, de onde você foi criado. E como é que muda? Primeira coisa que você precisa fazer para mudar é se perceber e perceber a necessidade da mudança. Essa queimadura dentro do seu peito. Por quê? E isso acontece por quê? Porque você não está cabendo mais aí, nesse lugar que você está. Como assim? Não está cabendo mais. Porque tudo que te define, e sim, você se identifica com isso. Não aconteceu nunca com você? Você ter aqueles amigos que, de repente, você mudou da água para o vinho? Eu tenho um primo, assim, a gente mudou tanto da água para o vinho que a gente não consegue se conversar. Mas a gente se conversava demais. E a gente tinha a mesma conversa, a gente tinha o que falar. E tem horas que tem momentos em que depois a gente não tem mais o que falar, porque muda. E mudou por quê? Porque eu conheci outras coisas, ele conheceu outras coisas. E aí eu passei a não mais me identificar só com aquilo que a gente tinha. E ele também. E a partir desse momento, no nosso encontro, a gente não encontra aquele espaço que era comum. Né? Porque tudo que te define também te limita. Isto aqui é ouro, você vai pensar nisso o resto da semana, porque isso aqui é igual um koan. Você conhece o que é um koan? Koan é um puzzle, como chama? Como chama isso? É um... esqueci o nome, gente, em português. É uma charada, tipo uma charada que os mestres davam para os discípulos quando eles entravam no mosteiro, nos templos zens para estudarem Zen budismo. Existia um koan, e o koan era uma coisa que era um paradoxo, assim, que a gente não conseguia pensar, que não tinha, que ameaçava, no sentido de esticava, de que superava, que levava ao limite o paradigma anterior, porque no paradigma anterior não tem exatamente uma lógica, um quebra-cabeça. Obrigada, Igor. Sabe? E aí faz o quê? Eles tinham isso. Qual é o som de uma mão batendo palma? Isso é um koan. Não é parábola, Eliane, é um koan. Você tinha que resolver.
Parábolas, ele tem parábola também, ele conta histórias, muitas histórias, mas esse você tinha que resolver, ficar pensando nisso. Ele falava assim, eu preciso que você me dê uma resposta sobre isso, que você resolva esse problema, esse paradoxo. Qual é o som de uma mão batendo palma? Porra, o cara ficava 5 anos pensando nesse negócio, entendeu? Ô, Zicleia, eu não respondi pra você, não. Menina, desculpa, vai ser hoje, beleza? Vou falar com você, tá? E aqui eu vou te dar um koan. Fala, Léo! Aqui eu vou te dar um koan, então presta atenção. Tudo que te define também te limita. Vou repetir. Tudo que te define também te limita. E aí você precisa escolher. Eu respondi, mas eu respondi num horário que eu não queria te mandar, deixei no draft e acabei não mandando até agora. Terminando a live eu te respondo, Zicleia, tá? Tudo que te define também te limita. E aí você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer a escolha de continuar fazendo parte ou de romper o limite e não pertencer mais. É, marida. É, vai ficar pensando. E não é? Se você se define corintiana, você não pode ser palmeirense. Fala, Léo, você mudou, né? É possível mudar. E aí, quando você se identifica com aquilo que te define, porque a gente se identifica, porque a gente pertence, né? Sabe? Romper a bolha, exatamente. Que bolha é essa, Eliana? É exatamente essa bolha que eu ia falar. Parece que a gente combinou a live de hoje, Eliane, né? Que é a bolha do meu, do mim, do mi. A bolha narcisista de que o mundo gira ao meu redor. Hoje, de novo, uma mentorada minha, uma outra mentorada, porque eu começo a trabalhar cedo, você sabe. Uma mentorada minha me disse assim, eu entrei no elevador, e ela tá mais velha, cabelinho branco e tal, e ela falou assim, eu entrei no elevador, não pertencer dói, exatamente. Eu entrei no elevador e os jovens já não olham para os velhos. Eu fiz um comentário e eles nem me olharam. Aí eu falei, tá. E ela estava num hospital. Falei, passou pela sua cabeça que eram 2 irmãos que haviam acabado de perder a mãe? A gente está o tempo inteiro voltado para o próprio umbigo. É lógico, porque a minha vida tem a ver comigo. Então eu estou o tempo inteiro procurando o que me dá prazer, o que me ameaça, o que eu posso, o que eu não posso, onde é que eu vou arriscar, onde é que eu não vou. E eu estou pensando sobre mim. Mas eu me esqueço que eu estou pensando sobre mim. E aí que você se fode de verde e amarelo. Por quê? Porque aí você entra no elevador, tem um casal que você acha que é um casal de jovens que está passeando no hospital, você fala, sei lá, eu que você quer que eles sorriam para você e eles acabaram de perder a mãe. Porra! O mundo não gira em torno de você, meu amor. E essa é uma bolha narcisista do meu, do eu e do mim. Tudo sou eu. É ele que não me entende. Eu é quem sou humilhada. Eu tô sendo excluída. Eu tô sendo rejeitada. Eu tô sendo... Você tá, e daí? O que você faz com isso? Engole e fala, bem, vamos pedir mais um pouco. Quando você se põe na sua própria força, na sua atenção, essa parada some. E você nem precisa fazer força para isso. Porque é nela que você reconhece a sua força. Quando você tem atenção, quando você reconhece que tudo em você é biológico,
que isso que você está pensando também não tem a ver com o seu caráter e muito menos com a sua força de vontade ou motivação ou querer. Você não quer o que você quer, você não pode querer o que você quer. Eu não sei se você já percebeu isso, mas você não pode querer o que você quer. Você levanta de manhã e fala assim, eu queria tanto não conhecer absolutamente nada. Eu queria tanto não pensar tanto que eu penso. Eu queria tanto querer tudo isso que eu tenho e estar feliz. Todos os dias eu ouço essas histórias. E eu não estou minimizando, é doloroso, é chato, claro que é. Mas só você pode sair daí. E quando a gente não muda, o que eu preciso para mudar? A primeira coisa que eu preciso para mudar é me perceber. Onde queres revolve, sou coqueiro. Exatamente, Léo. Caetano Veloso, maravilhoso. Exatamente. Eu até queria querer diferente do que eu quero. Eu queria poder resistir ao meu querer. E essa é a grande questão dos humanos, porque a gente acha que o nosso querer é um sinal dos deuses. Fudeu. Enquanto é só dopamina, ocitocina, serotonina, a gente acha que é um sinal. Porque eu quero, e eu quero tanto, porque não pode ser diferente. A gente é muito engraçado, muito engraçado. Então essa bolha do eu, do meu e do mim. E quando você descobre que tudo em você é biológico e que nada disso tem a ver exatamente com você, mas tem a ver com seus padrões automáticos, essa é a saída. O ser biológico, ai, Lídia, o ser biológico, ele é determinista. Não é que ele é determinista, a biologia dele é determinista. Se o seu DNA está que você tem que ter olho azul, esquece se você quer ter olho verde, amor. Não foi contemplado dessa vez. Eu posso comprar uma lente? Pode. Hoje a tecnologia faz com que a gente tenha o que a gente quiser. Não tem problema nenhum. E você só pode fazer isso, sabe por quê? Porque também a gente foi contemplado biologicamente com um córtex pré-frontal que fez essa porra dessa tecnologia que vai fazer com que você que não tenha olho verde tenha olho verde. Com que você que não consegue, sei lá, andar, que você tenha um exoesqueleto e ande. E você fica aí sentado na porra do seu sofá dizendo, será que é possível mudar? Eu tô velho, mas eu não consigo, mas é tão difícil, eu devo ter um problema. Meu amigo, foguete dá ré. Então ser biológico é exatamente a sua salvação. É determinista, mas tem uma pegadinha, Rosiclé, que eu adoro, que faz toda a mudança e que eu acho magnífico da biologia. É determinista, mas não é previsível. Fodeu tudo. Agora sim! Como assim? É determinista, mas não é previsível. Vocês não estão preparados para esse papo? Então, por hoje, a live termina no é possível mudar? Claro que é possível mudar. Mas a natureza, olha só que legal. A natureza jamais o sistema nervoso ia deixar você tomar conta disso. Porque é o sistema nervoso que toma conta de você. É isso que você não percebe. E quando você percebe que existe um sistema nervoso que cuida de você, e por dentro ainda, imagina você ter uma mãe que te materna o tempo inteiro.
Esse é o sistema nervoso. Mas o meu sistema nervoso foi traumatizado, Roberto. Eu sei. O meu também foi. De todo mundo foi. O meu foi mais. Eu acredito. Eu acredito. E eu sinto muito, de verdade. E é justamente por eu sentir muito, e é justamente por eu saber o quanto isso dói, que eu estou aqui. Porque eu tenho 33 anos de experiência. E durante todos esses anos eu só vi sofrimento. Ou você acha que as pessoas me procuravam para falar que elas ganharam na loto e estavam super felizes e iam casar na Índia? Até faziam, mas não eram no primeiro encontro. Ninguém marcava uma consulta para me dizer isso. Entende? Né? E isso não é uma questão, tipo, é claro que a gente tem trauma, é claro que o nosso sistema nervoso funciona diferente, mas existe uma coisa chamada neuroplasticidade. E a neuroplasticidade está pouco se fudendo se você acredita ou não nela. Ela existe, ponto, acabou. E ela acontece. E ela tanto ignora o que você pensa ou deixa de pensar sobre a neuroplasticidade, que ela mesma fez você pensar que você não acredita em neuroplasticidade. Ela que faz isso. Você vê como ela é genial. Isso, exatamente. Quando você compreende as coisas, tudo começa a mudar também. Mas é não o suficiente para entrar no eixo da sua vida se você não fizer a parada acontecer. Né? Sabe? Isso, Zicleia, isso é aceitação. Aceitação. E aí eu volto para o Stories hoje, que eu falei que eu queria conversa com o nerd. O livre-arbítrio é só uma ilusão? E aí eu vou deixar vocês com uma pergunta. Importa? Que porra que muda a sua vida você saber se você tem ou não o seu livre-arbítrio? Fala pra mim. O que muda? Você precisa entender uma coisa. Que a sua função na vida não é tomar conta da vida. Onde já se viu? Pensa você. Se põe no lugar da vida um pouquinho. Põe só um pouquinho. Você vai conseguir. Se põe no lugar da vida. E pensa se você no lugar da vida daria a própria vida para você cuidar. Conta pra mim. Eu não. Daria não, né? Então a sua função na vida não é cuidar da vida. A vida sabe cuidar dela e de você. A sua função na vida, no oceano da vida, não é conhecer as marés. É conhecer seu barco. Porque quando você está viajando no oceano, você tem que conhecer as marés? Tem que conhecer as marés. Mas se você não conhecer seu barco, nem sair para navegar, você sai. Então a sua função não é cuidar da vida, mas é experienciá-la. Ah, e com isso você está falando o quê? A gente só vai agora para parque temático, aquático, Lollapalooza, sei lá o que mais que você gosta, e é só isso? Então é isso? Ser feliz é isso? Não. É você ocupar o seu corpo físico. É você poder sentir o prazer de respirar. É você poder sentir a dor quando você bate a porra do dedinho na
cama. Tchau, tchau!